Olá, sou a Sofia. Tenho 21 anos e sou estudante universitária. Passar as férias de verão em casa dos meus pais no bairro é sempre algo que me faz sentir bem. Depois da correria na cidade e das aulas, este bairro, esta calma, é como um remédio para mim. Acordar com o canto dos galos, os pastéis quentes da minha mãe, o som das galinhas no quintal. Tudo parece mais tranquilo aqui. O senhor João, o dono da mercearia do bairro, é uma das figuras mais conhecidas por aqui. Tem 37 anos, é casado e tem 2 filhos. A sua pequena loja fica bem na esquina do bairro e é um lugar por onde todos passam. Conheço o senhor João desde criança. Ele é sempre simpático, faz piadas com todos. Mas neste verão, algo no seu olhar e na maneira como fala comigo começou a chamar minha atenção de forma estranha. No início do verão, quando cheguei ao bairro, passei pela mercearia. Assim que o senhor João me viu, abriu um grande sorriso. Sofia, estás uma mulher feita. Nossa, a universidade te fez mais elegante, disse ele. Sorri e agradeci, mas não esperava tantos elogios. No começo achei que estava apenas a brincar. Não exagere, senhor João, sou a mesma Sofia de sempre, respondi. Mas aquelas palavras me fizeram sentir uma tensão diferente. Durante algumas semanas, fui e voltei da mercearia várias vezes. Cada vez que ia, o senhor João tentava conversar comigo mais tempo, fazia mais piadas. Assim tão bonita, vais atrair todos os rapazes do bairro. Tem cuidado, ouviu? Dizia ele. No início, interpretei essas palavras como um conselho de irmão mais velho, mas com o tempo percebi que havia algo mais por trás dos olhares e palavras dele. Um dia, enquanto estava no quintal cuidando das galinhas, o senhor João apareceu com alguns sacos. A tua mãe pediu isto, trouxe para vocês, disse ele. A minha mãe não estava no quintal, era só eu. Ele ficou uns minutos a conversar. Sofia, deixa-me ajudar com o galinheiro, não quero que essas galinhas fujam, disse ele rindo. Não precisava de ajuda, mas aceitei. Tudo bem, pode ser, respondi. Enquanto me ajudava no galinheiro, ele se aproximou de mim e disse, quando vejo o teu trabalho duro, lembro-me da minha juventude. Naquela época, a gente sonhava com tanta coisa, disse. Essas palavras pareciam ser mais do que uma conversa casual. Ainda assim, tentei não pensar muito. Sonhar é bom, mas é preciso não ficar preso ao passado, senhor João, disse rindo. Mas não consegui esquecer o jeito como ele me olhou naquele dia. Não era a mesma cordialidade que eu costumava ver nos outros vizinhos. Havia algo mais profundo, algo que me deixava desconfortável. Tentei não demonstrar nada naquele momento, mas aqueles olhares e palavras ficaram gravados na minha mente. Quando o senhor João saiu do quintal naquele dia, ele disse, passa um dia lá em casa para tomar um chá. As tuas férias são curtas, vamos aproveitar para conversar um pouco. Comecei a sentir uma inquietação. Tomar um chá, conversar. Por que uma simples proposta me fazia pensar tanto? Talvez eu gostasse da atenção do senhor João, mas sabia que isso não estava certo. Uma tarde, enquanto o sol se pôr devagar, estava sentada no quintal. A minha mãe estava ocupada no galinheiro e o meu pai trabalhava no campo. Estava aproveitando o ar livre, quando ouvi a voz do senhor João vindo do portão. Sofia, está alguém em casa? Perguntou ele, segurando uma bandeja de chá. Ele tinha o mesmo sorriso de sempre, mas senti algo diferente naquele sorriso. A minha mãe está no galinheiro, mas volta já, disse. O senhor João parou junto ao portão. Já que estou aqui, vamos tomar este chá juntos, disse ele. Naquele momento senti-me desconfortável. Por um lado, a vontade dele em entrar deixava-me desconfiada, mas por outro, a atenção dele me surpreendia e até me entusiasmava. Tudo bem, deixe que eu pego, disse. Mas ele insistiu, não, deixa, senta-te. E entrou no quintal. Sentou-se perto da mesa do quintal. Colocou a bandeja com chá na mesa e enquanto se inclinava para servir, disse, aqui o ar é diferente, não é? Na cidade grande não tens essa tranquilidade, disse ele. Sorri. Sim, um pouco de paz faz bem, respondi, mas não me sentia tão tranquila por dentro. Enquanto mexia o chá, ele continuou a conversar. Tu cresceste e foste para a universidade, é impressionante. Parece que ontem eras tão pequena, disse ele. Sorri de leve novamente. Sim, o tempo passa rápido, disse. Mas os olhos do senhor João ficaram fixos nos meus por um momento.
e havia algo naqueles olhos que não era apenas memória do passado. Depois de dar um gole no chá, ele suspirou profundamente e disse: Sofia, sabes, tu lembras-me a minha juventude. A princípio parecia apenas uma frase nostálgica, mas o tom dele deixava perceber algo mais. Senhor João, como você era na juventude? Sempre tão brincalhão assim? Perguntei, tentando mudar de assunto. Mas ele ignorou a minha tentativa e continuou. Quando se é jovem, a vida parece diferente. Algumas oportunidades só aparecem uma vez, e muitas vezes não as vemos. Tu estás numa das melhores fases da vida. Aproveita bem, disse ele. Naquele momento, ele estendeu a mão para a bandeja, mas ficou muito perto da minha. Olhei para a mão dele, e senti meu coração acelerar. Percebia que o senhor João queria dizer algo, mas tinha dificuldade em admitir. Ficamos um instante em silêncio. Apenas os sons dos pássaros no quintal eram ouvidos. O senhor João inclinou-se um pouco para a frente e disse: Sofia, tu és muito especial. Nunca te esqueças disso. As palavras eram tão suaves e impactantes que fiquei sem saber o que dizer. Apenas agradeci, mas percebia que minhas mãos tremiam enquanto segurava a xícara. Nessa altura, a minha mãe chamou do galinheiro: Sofia, vem ajudar-me aqui. Levantei-me rapidamente. A minha mãe está chamando, disse com pressa. O senhor João sorriu ligeiramente e disse: então eu vou-me embora. Mas antes de sair, eu ainda captei aquele olhar de novo, como se ele quisesse dizer algo que não conseguia. Mais tarde, quando a minha mãe comentou sobre o chá que o senhor João trouxe, senti um desconforto dentro de mim. A atenção do senhor João era evidente. Mas eu sabia que aquilo não era certo. Mesmo assim, as palavras dele provocavam sentimentos que eu não tinha sentido há muito tempo. Repreendia-me: Sofia, não deves gostar desta atenção. O senhor João é casado. Sabes bem para onde esses pensamentos vão levar-te. Mas eu não conseguia tirar os olhares e palavras dele da cabeça. Os olhares e palavras do senhor João naquele final de tarde não saíram da minha cabeça por dias. Eu me repreendia a cada momento. Sofia, o que estás a fazer? Ele é casado. Onde é que isso vai parar? Mas os sentimentos, muitas vezes, falam mais alto do que a razão. A atenção do senhor João era algo que eu não sentia há muito tempo. Nos dias seguintes, sempre que passava em frente à mercearia, sentia uma certa ansiedade. Sabia que o senhor João poderia me ver e cumprimentar, talvez até dizer algo. Esses pensamentos, ao mesmo tempo que me entusiasmavam, também me deixavam envergonhada. Perguntava-me: e se as pessoas do bairro percebem algo? Se começarem os boatos? O que a minha mãe e o meu pai vão pensar? Um dia, enquanto estava sozinha em casa, a minha mãe tinha saído. Estava no quintal a dar comida às galinhas quando ouvi novamente a voz do senhor João junto ao portão. Sofia, estás sempre a trabalhar. Deverias descansar um pouco, disse ele rindo. Parou junto ao portão e eu vi que segurava um pequeno saco. Isto é um agradecimento pelo doce que enviaste para as crianças, disse, entregando o saco. Mas os olhos dele tinham um brilho que transmitia algo mais profundo. Quando peguei o saco, a minha mão tocou a dele. Aquele toque pareceu despertar algo dentro de mim. O senhor João olhou-me nos olhos e disse: Sofia, quero dizer-te algo, mas não quero que me entendas mal. Meu coração disparou. Sentia-me presa entre o medo e a curiosidade. Diga, senhor João, disse, mas a minha voz tremia. Ver-te e falar contigo faz-me bem, disse ele. Era uma frase simples, mas causava uma confusão enorme dentro de mim. Naquele momento, eu deveria ter sido firme. Senhor João, você é casado. Isso não está certo, disse, mas havia hesitação nas minhas palavras. Então, um ar de tristeza apareceu no rosto dele. Eu sei, Sofia, tens razão. Mas às vezes não conseguimos controlar o que sentimos, disse. Essas palavras, ao mesmo tempo que me tocaram, também me deixaram ainda mais assustada. Dei um passo para trás. Não devemos falar sobre isso. Se as pessoas do bairro souberem, será mal para nós, disse. O senhor João baixou a cabeça e disse: tens toda a razão. Mas eu ainda sentia a intenção nos olhos dele. Depois de uma curta despedida, ele foi embora. Mas a confusão dentro de mim não parava. Depois disso, tentei evitar qualquer encontro com o senhor João. Inventava desculpas para não ir à mercearia e evitava passar em frente à loja.
No entanto, sempre que passava, olhava de canto de olho, esperando vê-lo. Mesmo querendo controlar os sentimentos, não conseguia fazer isso completamente. Por um lado, admitia para mim mesma que gostava da atenção, mas sabia que era perigoso e errado. Cada encontro, cada olhar trocado era mais um segredo que eu guardava. E esses segredos eram difíceis de admitir, mesmo para mim. Por fim, tomei uma decisão. Precisas de acabar com isto, Sofia. Por mais difícil que seja, tens de te afastar do Senhor João. Mas tomar essa decisão era muito mais fácil do que colocá-la em prática. Porque os olhares do Senhor João, as suas palavras, aquilo que me fazia sentir, tudo isso parecia que ficaria comigo por muito tempo. Todas essas experiências seriam um segredo que guardaria. Mas um segredo que sempre que pensasse nele, seria como um peso no meu coração.